Olá, bem-vindo ao IdaCast, o podcast da Escola Municipal e da Lina de Freitas Lima, no bairro Sumaré de Alvorada. Esse podcast é feito para e pelos alunos e professores da escola. Aqui, nosso assunto é o fim do ensino fundamental, a formatura, as dúvidas, as ideias, os medos, mas também o início de uma nova fase, o ensino médio, o mundo do trabalho e tudo que vier pela frente. Bora pensar sobre isso? E aí, gente, tá começando o terceiro episódio do IdaCast e hoje a gente vai falar sobre como os mais velhos veem os jovens. Os mais velhos têm preconceito por não assistir. Os adultos dizem que eu desisto muito fácil das coisas. Sou muito na minha... Também dúvidas sobre o futuro. Como vamos nos sustentar? Como farei para ser bem-sucedido? Será que darei conta de todas as responsabilidades? E o que precisa mudar. Exclusão escolar. Somos a geração mais evoluída que a anterior. Nós merecemos mais respeito. O incentivo dos pais e da escola. Bom, isso aí então, pessoal, vários assuntos importantes para hoje. Esse aqui é o nosso IdaCast, esse é o terceiro episódio e eu sou o professor Renan. Então vou conduzir vocês aí nessa conversa. Dessa vez um tema bem interessante, bastante pertinente aí para os nossos alunos. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão bem legal, envolvendo aí duas perguntas que foram feitas numa atividade, tá? A primeira pergunta era: como os jovens da sua idade são vistos pela sociedade? O que é verdade e o que é mentira? E a segunda pergunta era: quais os problemas que mais preocupam os jovens da sua idade? Quais são possíveis de resolver e quais não? Então o pessoal debateu, conversou numa atividade em grupos e a gente vai trazer um pouquinho aí do que foi debatido e o que o pessoal chegou a formular aí, né, como grupo. Bom, então no dia da atividade foram divididos os grupos, algumas turmas fizeram 2 grupos, 3 grupos, eram grupos grandes, né? E os alunos se espalharam pela escola, pelo pátio, para poder pensar melhor, né? Para poder conversar num ambiente diferente da sala de aula, né? E cada grupo recebeu uma pergunta. Então, dessas 2 perguntas que eu falei, o pessoal tinha a missão, né? Tinha a tarefa de gravar os áudios para a gente colocar aqui no podcast. E então vocês vão ver que o áudio ali tem um ambiente da escola, né? E eles foram enviando, então, e a gente foi montando aqui essas respostas, né? Mas antes de mais nada, né, eu queria só falar um pouco do porquê a gente fazer essa atividade, né? É bem importante a gente sempre discutir esses assuntos, né, sobre juventude, porque a gente, quando está ali no 9º ano, a gente tem uma vivência, assim, muito diferente daquela que a gente vai ter depois, né? Mais tarde, quando for para o ensino médio ou mesmo quando for adulto. Então, os jovens, né? Às vezes eles não conseguem falar, assim, ter a sua voz ouvida. Então, a ideia é essa, é trazer esse outro lado, né? Essas visões, opiniões que são muito relevantes e que estão lá, né? E que nem sempre a gente tem essa oportunidade de ouvir nas aulas. Então, aqui o nosso podcast é para isso mesmo. E foi muito legal, então, a contribuição de todo mundo, trazendo ideias muito interessantes, né? Então, a gente vai seguir aí. Vocês vão ver um pouquinho do que cada um falou e fiquem ligados. Meu nome é Evelyn, sou da turma 16. Eu e os meus colegas temos que responder uma pergunta sobre o que os adultos acham dos jovens e o que é mentira e o que é verdade. Aparentemente, o que eu acho que os adultos pensam são que eu não tenho carisma pelo fato de eu não ter intimidade e também nem querer ter intimidade com outras pessoas. Apesar dos adultos falarem que eu tenho que simpatizar com outros adolescentes da minha idade, mas eu sei que não tem muitas pessoas que não são que nem eu, não são amizades certas para mim.
preciso agradar ninguém e somente a mim. E também tem adultos que acham que eu reclamo bastante. O que é verdade, os dois fatos. A única coisa que seria mentira é quando os adultos dizem que eu desisto muito fácil das coisas. Eu acho que eu não desisto fácil. E sim, desisto de algo que eu sei que no futuro pode me prejudicar. O fato de eu reclamar um pouco é porque às vezes eu gostaria que as coisas fossem do meu jeito, que eu sei que seria um jeito bom e agradável pra mim. Mas, independente disso, eu acredito que isso seja só o pensamento deles e tá tudo bem. Eu tenho que respeitar, assim como as pessoas tentam respeitar o meu. Nem sempre é fácil a gente conseguir esse respeito, né, que a gente tanto preza, né? Às vezes os adultos não têm essa visão de que os jovens têm ali, né, as suas opiniões, têm o seu modo de pensar, têm ideias, né? Inclusive vão atrás, né, de como resolver os seus problemas, né? Porque a gente acaba ficando cada um na sua bolha, né, como dizem por aí. Então, eu acho bem legal aqui que o pessoal consegue colocar, né, essa visão, né? E agora falando um pouco pelo lado dos adultos, né? É interessante a gente também, assim, perceber, né, que às vezes fica difícil de acessar, né, um pouco esse pensamento que os nossos alunos têm, né? Então a gente acaba ficando meio sem saber como agir, sem saber como lidar. E isso tudo faz parte, né? Faz parte dessa diferença que tem, tanto de idade quanto de cultura mesmo, de pensamento, né? Que a gente acaba encontrando aí quando tem essa relação entre gerações, né? Mas vamos continuar ouvindo, tá? Agora o pessoal vai falar um pouquinho sobre os problemas, né, que os jovens enfrentam aí e o que mais preocupa eles, tá? Vamos ouvir então. Nosso futuro é o que nos mais assusta. Como vamos nos sustentar? Como farei para ser bem-sucedido? E, principalmente, como arranjarei o primeiro emprego? Será que darei conta de todas as responsabilidades? Muitas perguntas e só nós podemos respondê-las. E algumas dessas perguntas já estão sendo respondidas aqui no podcast, através dos projetos que estão acontecendo na escola. A gente teve um episódio sobre organização pessoal, então os alunos falaram um pouco ali sobre responsabilidade, sobre como lidar, né, com todas as tarefas que a gente tem. Também a gente vai ter no próximo episódio, né, falando sobre futuro, sobre profissões, sobre as nossas habilidades, coisas que a gente sabe fazer e que a gente gostaria de transformar isso em algo que possa, enfim, render, né, um trabalho mais futuramente, né, e também já no ensino médio que está se aproximando. Um outro assunto importante que um outro grupo tratou foi a questão da exclusão escolar, que daí já é um problema não tão individual, né, mas que atinge vários jovens, né, na sociedade. Ele acaba sendo um problema social e que foi muito presente agora na época da pandemia e que eu achei bem legal que o grupo foi atrás de conhecer um pouquinho mais sobre esse problema, falar sobre ele e que também afeta, né, a nossa escola e às vezes está mais perto do que a gente imagina. Vamos ver um pouquinho? Oi, meu nome é João Gabriel, eu sou estudante do Idalina, sou aluno do professor Renan. O meu tema é sobre exclusão escolar, que a pandemia mostrou muito claro disso, né? Que as pessoas que tinham melhores condições para ter celulares, notebooks, computadores, tinham acesso à internet, elas estavam mais seguras do que as outras pessoas que tinham que sair para buscar material, né? Material de estudo na sala na escola. E o meu tema é sobre isso. Eu vou ler um pequeno texto que eu montei, que,
A pandemia mostrou que as pessoas com melhores rendas para ter acesso a aparelhos eletrônicos e internet em casa, consequentemente, teve de se expor menos ao vírus do que pessoas que tiveram que pegar atividades impressas na escola. Então era isso que eu queria abordar. Espero que tenha ficado claro. É isso. Oi, meu nome é Rafael Fernandes da Silva. Bom, eu vou falar sobre o abandono dos estudos. Então, o importante é para a pessoa não abandonar os estudos, o jovem, as crianças, o incentivo dos pais e da escola. Também tem outro incentivo, que é manter-se focada nos estudos cada vez mais, para não perder o interesse. E também tem o incentivo de foco sobre alertar quais os frutos dos estudos podem dar para a gente, sabe? Os pais falar para a gente também, nós conversar. Oi, meu nome é Vinícius, tenho 15 anos, sou estudante do Idalina. Hoje eu vou falar sobre a exclusão social e como resolvê-la. Acho que seja possível resolvê-la com projetos sociais para alertar as pessoas que causam a exclusão, tentar dialogar e entender a situação do próximo e alertar aos pais sobre os sintomas e manter uma conversa mais aberta e respeituosa com seus filhos. E para finalizar, a gente teve um grupo do 9º ano que trouxe um assunto delicado aí, né, que é a questão do preconceito, né? Será que os adultos, né, as pessoas um pouco mais velhas, não compreendem bem os jovens e acabam tendo um preconceito em relação a estilo, a maneira de pensar, jeito de agir? E quais são as consequências desse preconceito? A sociedade nos vê como inúteis e o que fazemos nada que preste para a sociedade. Esse pensamento está enraizado na mente dos mais velhos. Os mais velhos têm preconceito por nosso estilo completamente diferente do deles. Muitos jovens escondem o seu verdadeiro eu, sua verdadeira identidade, por medo de não ser aceito. Mas, na verdade, somos a geração mais evoluída que a anterior. Somos a geração da tecnologia. Não somos inúteis, temos ideias criativas e criamos novas todos os dias. Nós merecemos mais respeito, mesmo que cometemos vários erros. Na maioria das vezes, erramos, mas tentamos acertar. Olha aí, então, o pessoal debatendo aí preconceito, né? Preconceito, por definição, ele é algo que a gente imagina ser verdade, né? Sobre uma pessoa, um grupo de pessoas, sem ter um dado objetivo, né? A gente acaba tendo ideias pré-concebidas, fazendo generalizações, sem, na verdade, aquilo ter assim, um motivo ou uma justificativa real, né? Então, o preconceito sempre ele é fruto de um desconhecimento. Então, quando, e talvez seja por isso que os nossos alunos têm pensado assim, né? Quando os adultos não conhecem, né, quem são esses jovens, o que vocês aí do 9º ano pensam, talvez nisso tenha esse problema, né, de acharem coisas até meio negativas, né, que não são tão legais. E eu queria finalizar lembrando para vocês uma letra aqui de uma música que é lá do meu tempo, mas que já falava sobre juventude, então acredito que alguns vão conhecer, ou podem procurar aí na internet, que é a letra da música Não É Sério, do Charlie Brown Jr., que foi uma música que fez muito sucesso há um tempo atrás, que diz mais ou menos assim: eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu sempre quis falar, nunca tive chance, e tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Bom, vou parar por aqui, vocês podem procurar lá depois, e também sempre deixando um recado para nos seguirem aí no YouTube e também no Spotify. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.